E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Jogos Olímpicos em Paris, as provas de natação rolando solta. Acabei de assistir as provas da tarde aqui, né? Hoje é segunda-feira e as finais que passaram hoje, muito legal. A Austrália mostrando sua força, principalmente no feminino, mostrando a sua força e tal. Eu gostaria de hoje vir aqui para falar sobre habilidades, sobre coisas de natureza técnica, esportiva, né? Como, por exemplo, as duas surpresas que eu tive. Tive duas surpresas agradáveis da Maria Fernanda Costa, que pegou uma final. Eu não esperava que ela pegasse final. Pegou final. E na final ficou em sétimo lugar. Eu gostei. Para mim, foi uma surpresa agradável. E o Cachorrão. O Cachorrão eu esperava que ele pegasse final, mas ele na final ficou em quinto lugar. Para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa, foi uma excelente colocação. Bom, ele fez o melhor tempo da vida dele, cumpriu a parte dele. Ele fez o melhor tempo da vida dele, bateu o recorde sul-americano, ele cumpriu a parte dele. Pode voltar de peito estufado que ele fez a parte dele. Eu gostaria de falar apenas disso, mas não dá. Não dá porque a mídia, a internet está dominada pelo assunto Ana Carolina Vieira. Ana Carolina Vieira é uma nadadora nossa que junto com outro nadador, Gabriel Santos, foi punida pela equipe de natação. Ambos deram uma escapada da Vila Olímpica para fazer um passeio, tirar umas fotos junto da Torre Eiffel, etc. e tal, mas saíram sem autorização, saíram sem permissão. E na volta foram punidos. O rapaz, o Gabriel Santos, ele já tinha completado a sua participação, era só um revezamento que ele participou e ficou só na advertência. Mas a Ana Carolina Vieira foi desligada da delegação. Negócio duro, né? Desligada e pediram para que ela fosse embora, voltasse para o Brasil antes de todos. Eu estou tentando entender o que aconteceu, as notícias ainda estão chegando, né? E parece que o que aconteceu foi que esse episódio da escapada dela foi a cereja do bolo, porque antes ela já tinha tido um episódio onde ela contestou de maneira desrespeitosa e agressiva uma decisão técnica da comissão da equipe de natação. Então ela foi grosseira, foi áspera. E o pessoal já ficou meio assim com ela. Quando ela aprontou essa, resolveram desligá-la. Então ela tinha um precedente, por isso que foram mais severos com ela, né? Hoje de manhã, eu chegando aqui na USP, eu vi uma entrevista dela. Ela postou uma entrevista, não sei se no Instagram, onde ela postou uma entrevista, se vitimizando, dizendo que não foi ouvida, que foi prejudicada, que não teve oportunidade de se explicar, nem de entrar em contato com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos pelos devidos canais, não deixaram ela nem fazer isso, nem fazer aquilo. Ela está em Portugal, provavelmente fazendo uma escala para voltar ao Brasil, né? E, além de tudo, ela citou um caso de assédio que ela teria denunciado, parece-me que ano passado, né? E que não foi devidamente apurado ou sequer foi apurado. Então ela citou esse caso, todo mundo ficou meio assim, né? Bom, então vamos ver o que aconteceu, deixar ela chegar. Ela falou que ela vai ver os advogados dela, vai contar a parte dela, todo mundo vai entender, aquelas coisas todas. Mesmo considerando que isso não seja uma cortina de fumaça, que ela não esteja criando ou ressuscitando um caso antigo para tirar o foco de atenção daquilo que ela realmente fez, que foi um erro, sair sem o conhecimento da direção técnica da equipe, sair da Vila Olímpica, é um erro. Gente, lá em Paris tem problemas de segurança seríssimos. Uma equipe de ciclismo de não sei que país aí, a van deles foi arrombada, depredada, roubaram coisas deles, um monte de coisas. Há problemas de segurança. Então a equipe tem que controlar isso, porque se acontecer alguma coisa vai cair em cima deles. É eles que estão lá responsáveis pelos atletas, por coordenar, supervisionar o desempenho e a estadia dos atletas lá. O jovem parece que não pensa nisso, né? Então eles
Eles fazem isso e tentam controlar e saber exatamente onde que os atletas estão para exatamente evitar esse tipo de coisa, né? Enfim, mesmo considerando isso, mesmo considerando que esse suposto caso de assédio não seja isso, que seja verdade, o fato é que tem regras e ela errou. Ela errou, né? Não tem nada a ver a gola com o pescoço. Ela pode até provar que ela de fato foi assediada e denunciou e ninguém fez nada e tal. E daí? E daí? O erro permanece, né? O erro permanece. Então eu penso que a gente tem que refletir um pouquinho nisso. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu que acompanho as Olimpíadas já há muitos anos, acompanho essa parte esportiva, eu já reflito nisso com os meus estagiários, com os meus alunos aqui da natação, já há muitos anos conversamos a respeito disso. E eu queria passar para vocês, alinhavar algumas coisas importantes. O atleta, quando vai num evento poliesportivo desse, um evento poliesportivo de importância, de renome, é o mais importante evento que existe no mundo, né? No mundo. Eu penso que ele não está lá a turismo, não está. Ele está viajando com dinheiro público. E ele está lá para representar o seu país, para fazer a melhor representação possível do seu país. Representação primeiramente esportiva, mas representação de toda forma. Ele está lá para representar o seu país. As pessoas vão enxergar nos atletas o Brasil. O Brasil. É isso que eles vão enxergar no seu comportamento, em tudo isso. As pessoas vão enxergar o Brasil como um todo. Então, isso, para mim, fica subjacente a todo o comportamento que o atleta precisa ter nesses eventos. E eu acho que, em função disso, tem 4 prioridades para o atleta lá. 4 prioridades na seguinte ordem. Primeira prioridade para um atleta quando vai num evento desse é o seu desempenho individual. Seu desempenho individual. Então, até que ele cumpra suas provas, ele tem que participar dos treinamentos, obedecer o seu nutricionista, obedecer o seu fisiologista, ouvir as orientações do seu técnico, cumprir as obrigações. Ele está orientado o tempo todo, ele está supervisionado e orientado o tempo todo. E tem que ser assim, para ele conseguir o seu melhor. O desempenho dele é individual, mas o trabalho é uma equipe. Ele vai se rebelar? Falar, não, hoje eu não vou aquecer não, hoje eu vou cair na água frio. Ele vai fazer isso? Não, né? Então, o seu desempenho individual exige isso dele, essa disciplina para fazer esse tipo de coisa. Essa é a primeira prioridade que um atleta precisa ter. A segunda prioridade é a representatividade e a performance da sua equipe. A equipe da natação. E aí é muito interessante, eu vou citar uma entrevista que eu também assisti hoje de manhã, estava pesquisando para fazer esse vídeo, e a Joana Maranhão falou muito disso. Falou, olha, lá nos Estados Unidos, o Michael Phelps, depois de fazer as provas dele, ele era visto na arquibancada, torcendo para os colegas de natação. E ela falou que isso no Brasil não se faz. Não há uma tradição, uma cultura de se fazer esse tipo de coisa. Inclusive ela reclamou, a Joana Maranhão, que disse que na época dela, a prova dela era das últimas. E muitas vezes ela saindo para competir, os atletas, colegas dela chegando da balada. Ou saindo junto com ela para fazer turismo. Ao invés de acompanhar, não, vou junto contigo lá. Vamos lá. Tamo junto. Não. Vai lá tirar foto, comprar, fazer coisa assim, não. E ela reclama disso. Então a segunda prioridade precisa ser essa, da sua equipe. Isso inclusive inclui eventualmente entrevistas coletivas. Eu assisti uma entrevista, o vídeo de uma entrevista coletiva da equipe americana, juntaram lá os 4 ou 5 estrelas da equipe americana para dar uma entrevista para a imprensa queria fazer uma entrevista, fotos oficiais que precisam ser feitos em função seja da CBDF, em função seja de patrocinadores, fazer fotos, precisa fazer isso, quer dizer, representar a natação. Essa é a segunda prioridade. Terceira prioridade é ele auxiliar na performance dos seus compatriotas. Isso eu já vi acontecer algumas vezes. Por exemplo, as provas da natação acabaram. Tem só alguns atletas lá que vão ficar para o desfile de encerramento e tal, muita gente já foi embora e tal. Mas vai ter um jogo de vôlei, vai ter uma final de não sei o quê. Não, vamos todo mundo assistir, vamos todo mundo lá. Vamos nos agregar à torcida que já está lá. Vamos lá, aí a câmera mostra, olha, esse é o nadador tal, esse é o nadador tal. Eu já vi acontecer isso. Então o nadador tem que estar lá para isso. O atleta tem que estar lá para... Essas são as 3 prioridades. Só no 4º lugar aparece o turismo. Turismo
moderado, de preferência diurno, não estou falando de balada, de preferência longe do álcool, né? Umas coisas assim ingênuas para tirar foto, comprar umas lembranças para levar, aqueles pinzinhos, aqueles pins olímpicos. Tem gente que é fascinado por esses pins, tem gente que coleciona, tem centenas desses pins e tal. Fazer esse tipo de coisa é esse turismo, tipo, porque as pessoas vão estar olhando para vocês e vendo isso. E não um atleta saindo da balada às 4 da manhã, bêbado, qualquer coisa do gênero assim. Ah, tá vendo? Atleta brasileiro, tá vendo? Então, essas são as prioridades que devem nortear a participação. Agora, você quer fazer turismo e enfiar o pé na jaca? Viaja com o teu dinheiro. Viaja com o teu dinheiro fora do negócio, aí você faz aquilo que você quiser, fica caído na sarjeta se quiser. Né? Que aí a responsabilidade é tua, o dinheiro é teu, tudo seu. E não fazer esse tipo de coisa. Então, essas precisariam ser as prioridades. Eu aqui na USP muitas vezes sou acusado de ser muito ingênuo nas minhas opiniões, sabe? Talvez seja ingenuidade minha exigir isso dos atletas, mas eu exigiria isso deles. Eu exigiria isso. Essas são as nossas prioridades, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto estiver aqui. Outra coisa que pode acontecer, acabou as provas, todo mundo já voltou, delegação voltou, já todo mundo voltou. Não, eu vou ficar um pouco mais aqui. Eu vou ficar um pouco mais, eu estou de férias, lá no meu país eu estou de férias, eu vou ficar um pouco mais aqui. Aí você está por conta, aí você está por conta, aí pode fazer o que você quiser. Vai para balada, vai encher o caco, vai fazer o que você quiser. Mas aí você está por conta sua, por conta sua. Então, eu acho que isso que precisaria ficar claro. A Joana Maranhão reclamou de falta de liderança e de falta de clareza nessas normas. Então eu estou aqui, né, dando a minha pequena contribuição nesse sentido. Isso precisaria ficar claro, né? Algumas coisas podem até ser deliberadas junto com os atletas, outras coisas a delegação tem que fazer, porque muitas vezes o atleta, certas dificuldades, certas determinantes não fazem parte do universo da vida do jovem atleta que está lá só para competir. Mas o indivíduo mais velho, muitas vezes, ele determina, ó, não pode sair da Vila Olímpica sem avisar. As questões não são esportivas, são de segurança, né? Acontece uma coisa aqui no Brasil, morre um parente seu quer entrar em contato com você urgente, alguma coisa e tal, vai lá no quarto, não tá. Ah, o que vai acontecer? Pode acontecer um monte de coisas. Mal súbitos com seus pais, com parentes próximos, ligam para falar com você, para dar uma notícia, para você, sei lá, para você ficar a par, né? As suas provas já acabaram, mas não, o atleta, mas ele não estava aqui? Não, ele não está, não, ele saiu. Ah, parece que ele saiu, ele ia não sei aonde lá. Eu penso assim. E vocês, o que vocês pensam? Vocês estão comigo? Vocês pensam diferente? Vocês acham que eu sou muito chato, muito duro, muito ingênuo? Pode fazer essas coisas que vocês acham que não interfere em nada? Coloca aqui, coloca a sua opinião aqui, dê a sua opinião, né? Triplo C aqui, curte, compartilha e no comentário, no terceiro C de comentar, comenta o que você acha, deixa aqui a sua opinião, o que você achou disso que aconteceu, né? Se você está acompanhando esses acontecimentos, eu imagino que esteja, né? A repercussão foi muito grande, infelizmente, constrangeu a todos nós da natação, né? Esse fato constrangeu a todos nós da natação. Eu fico pensando no técnico dessa menina, investir no treinamento dessa menina para ela aprontar uma presepada dessa e ser desligada. Olha, eu ficaria irritadíssimo, viu? Eu ficaria. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque você já sabe que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!